Será que uma Dodge Ram de 3,5 toneladas atolaria num circuito off-road como esse? Pois eu fui até o Autódromo de Interlagos para viver essa experiência incrível. Em uma Ram 2500 Rodeio 2025. E hoje vou te contar tudo. Eu sou Gabriel Marcelino e esse é o carro do patrão. Cheguei ao stand da Ram e já de cara a estrutura impressionava. Haviam várias caminhonetes expostas. A menorzinha Rampage, duas versões da Ram 1500, a Mopar e a TRX, com adesivagem moderna, mas a estrela do evento, sem dúvida, era a Ram 3500. Ela era enorme. Pedimos para que a experiência fosse nela, mas naquele momento só havia disponível a Ram 2500 Rodeio 2025, que já é muito absurda. Então é claro que aceitamos mesmo assim. Antes de começar, assinei o termo de responsabilidade sobre qualquer incidente que pudesse ocorrer no percurso. Só aí já dava para perceber que não seria muito tranquilo o passeio. Vale destacar que a Ram 2500 Rodeio não é só grande, ela é imponente, com linhas musculosas e detalhes cromados que chamam a atenção. Ela parece pronta para enfrentar qualquer desafio. O que me impressionou foi o seu interno. É muito bem acabada e tecnológica. Durante o percurso, você verá mais detalhes e curiosidades sobre essa super máquina. Subi na caminhonete como passageiro, ao lado do piloto profissional Rodrigo, que nos deu muitas informações a respeito dessa máquina. A gente agora vai por uma experiência aqui em Interlagos. A gente vai para um test drive com o piloto Rodrigo aqui, que vai dando algumas informações enquanto a gente vai aqui embarcado nessa experiência. Então, Rodrigo, com relação à motorização e câmbio aqui, como que funciona essa Dodge Ram aqui? Vamos falar um pouquinho da Dodge 2500. Essa é uma caminhonete que tem um motor Cummins 6.7 com 377 cavalos, tá? E ela trabalha com um torque de 117 quilos, ok? Falando um pouquinho do carro, o carro é um carro que tem um câmbio na coluna, tá? Freio de mão, na verdade, é o freio de estacionamento. Ele é no pé, a gente libera o freio. E é um carro muito versátil, mas muito pesado. É um carro praticamente de reboque, né? Isso não é um carro que a gente trabalha com ele no nosso dia a dia de levar, sair para a cidade e tudo mais. Mas é um carro que ele é pronto para o trabalho. Tem as opções 4x2, 4x4 High e 4x4 Low, tá? Nós aqui vamos usar as duas opções, 4x2 e o 4x4 Low também, tá? Como eu estava te mostrando, a câmera de carga, ó, com o pino, dá até para você aproximar. Você tem a câmera lá atrás, a câmera de carga e as duas câmeras laterais, ó. Desculpa a ignorância, mas esse pino no meio da caçamba aí, ele é exatamente para que você possa fazer o encaixe do que a gente chama de quinta roda. Esse carro não foi feito para você colocar peso na caçamba dela, ele foi feito para colocar um encaixe e tracionar trailer. Ah, tá. Entendeu? Então tipo um reboque e não é... A especialidade dela é essa. E não o dia a dia, né, de uma carga. Claro, se ela precisar de carregar carga aqui, pode? Claro que pode, sem problema nenhum. Mas é próprio para ter a quinta roda. Ok? Vamos. De cara você começa a perceber que é um carro grande. A gente tem uma passagem estreita aqui. Para isso a gente tem que manobrar bastante. Um carro de grande envergadura. Esse carro ele se enquadra já numa categoria acima de picape, é caminhonete, meio caminhão. Então, esse carro, para dirigi-lo, você precisa de ter carteira D por causa do peso, né? Ah, tá. É um carro que suporta até 7.600 quilos tracionando, tá? Ou seja, ele pode puxar até 7.600 quilos.
Tem algumas coisas interessantes que você pode conhecer pelo painel central dele aqui. Multimídia, é o que a gente chama de ar-condicionado ou clima, né? Nosso navegador, alguns aplicativos que rodam nesta multimídia, tem os controles totais do telefone e os controles de banco e aquecimento e tudo mais. Agora a gente está chegando na pista off-road, ok? Tá. Quando a gente entrar na pista off-road, a gente vai trocar agora de 4x2 para 4x4. Para fazer essa operação, eu tenho que colocar o carro no neutro, ok? E passar ela para a opção 4x4 High. Então, ele faz a troca, ok. Acendeu a luz ali, tá pronto. Isso, exatamente. Ele já acoplou tudo o processo para 4x4 funcionar. Tá certo? Uhum. Vou voltar pro D e vamos acelerá-lo aqui. Entramos no circuito off-road e foi aí que a verdadeira aventura começou. O terreno era desafiador, cheio de lama, buracos e elevações. A suspensão ajustável da RAM absorvia tudo com uma facilidade absurda. O piloto explicava enquanto dirigia, e eu podia sentir a tração 4x4 trabalhando para manter o controle total, mesmo nas condições mais extremas. Para a gente ter uma experiência melhor, trabalhar mais a parte de força do carro, a gente vai colocar a opção 4WD Low. Mesmo processo, põe no N, ok? Aperta o 4WD Low, espera engatar a luzinha fixa. Pronto, agora a gente tem força e tração junto, ok? Ela muda muito o comportamento, principalmente de aceleração, tá? Claro que a gente tem bastante... Qualquer carro que não tivesse essa 4x4 já teria atolado. Pelo menos a dificuldade ia ser bem maior, né? Parece que talvez no vídeo a pessoa não tenha a dimensão do tamanho aqui dos buracos aqui, mas... Aqui que você vai mostrar. Tem que ir bem fechado, porque é um carro grande e a roda traseira ela praticamente passa em cima do morro, porque ela vai derrapando a parte de trás. Como ela é muito pesada, ela sai muito a traseira, né? Já aconteceu de uma dessas caminhonetes aqui dar uma atolada e não conseguir tirar? Não consegui tirar, não. Não trabalho. Na verdade, muitas vezes o peso interno, em 5 pessoas, né? Ajuda a ficar um pouco mais travada, mas desatolar é rapidinho. Não tem jeito de não atolar, não existe isso. O off-road é preparado para fazer e passar nos obstáculos, mas às vezes os obstáculos estão muito pesados, né? Tá, porque a gente às vezes tem essa sensação de que 4x4 passa em todo lugar, se ficar parado e quiser tracionar já consegue sair, não é bem assim. Não, posso te dar uma informação muito interessante. Esses carros off-road, eles são todos categorizados por uma condição que chama Trail Rated. E o Trail Rated, por exemplo, de uma RAM dessa é de 8 a 9. Por que não é 10, né? Porque ela tem um entre-eixo longo. Então limita um pouco essa passagem. Mas aí você vai pegar uma Triton daquela. O Trail Rated dela é 9, 10, né? E a escala vai até quando? 10. 10. Um Rubicon é 10. Por quê? É um carro que esterça, bloqueia, ele solta até a barra de suspensão para que o carro aumente e não perca contato com o chão, né? Ou seja, tem muita informação que o Trail Rated pode te fornecer, né? Esse carro, por exemplo, o entre-eixo dele é muito largo. Eu não faço aquele facão, vou deixar aqui para você filmar. Eu não consigo fazer aquele facão. Se você entra com o carro desse naquela situação, ele não... Provavelmente o estrivo dela vai agarrar. Tá, vai ficar travado. Exatamente. Mas em compensação, ó, a gente tem uma subida aqui bem legal.
Força não falta pra ela. Então, você é doido nesse terreno Aí aqui. no meio do barro. Ou seja, No meio do barro, lugar bem que alto cola. o barro aí, além disso. Ou seja, o trail rate dela é alto, tá vendo? O que limita ela é só Essa caminhonete não é só uma máquina poderosa, mas também uma prova de como tecnologia e força podem trabalhar muito bem juntos. parece simples, né? Né? Simples não Fala, tem nada. nossa, é tão fácil. É. O mais importante para quem trabalha com 4x4 é lembrar que essas opções aqui bloqueiam o diferencial, fazem com que o diferencial traseiro e o dianteiro trabalhem por igual. Sendo assim, do asfalto a gente não deve trabalhar com ele ligado. Então o que a gente faz? Desliga e coloca 4x2. Se você continuar andando com ele naquela função, qual que é o dano que Posso causa? estragar os diferenciais dianteiro e traseiro. Tá. Tá? Fora que eu vou lixar muito o pneu. Sim. Se eu lixar o pneu, ele tem uma vida útil bem diminuída, né? Lixar é porque ele vai arrastar. Na verdade, o que acontece na dianteira acontece na traseira. Então, se eu estiver fazendo um esterço à direita ou à esquerda, a roda de fora vai rodar igual a roda de dentro traseira, né? Entendi. De fora dianteira vai rodar igual a roda de dentro traseira. Então, provavelmente, ou eu posso estragar o carro, ou eu posso lixar muito o pneu e diminuir a vida útil do pneu, né? Depois de uma volta completa no circuito, desci da Ram 2500 rodeio com um sorriso no rosto. Agora quero saber, você teria uma dessas para encarar qualquer terreno? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos.